Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olá, Sarinha. Olá! Pessoal, vou contar um pouquinho o que aconteceu durante o dia, né, para vocês. Não consegui gravar lá no caminho, a agitação é tanta que a gente não tem nem tempo, gente. Mas vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu comigo. A Sarinha vai contar o que aconteceu com ela. E esse vai ser o nosso vídeo. Nós estamos gravando à noite, mas vai subir amanhã de manhã, gente. Para quem não me conhece, sou Miriam, mãe de 2 filhos, professora missionária e faço parte desse lindo canal. E eu sou Sara, sou estudante musicista e sou cantora juvenil. Isso aí, minha gente. Pessoal, hoje eu fui trabalhar cansada já, porque nós tivemos uma parada pedagógica ontem, uma reunião, e foi além do nosso horário, sabe? E aí eu já cheguei em casa tarde, fui dormir tarde, organizar as minhas coisas, tudo, né? E aí eu não tive aquele sono completo, vamos dizer, né? E aí fui trabalhar. Gente, nós estávamos no ônibus, quase chegando na escola, e um homem muito chato, eu vou dizer assim, gente. Ele começou a incomodar o motorista. Desce aqui, motorista. Abre a porta aqui que eu quero descer. E o motorista, no meio do trânsito, gente, no meio da avenida, não podia é, parar ali só para ele, sendo que tinha o ponto a uns 100 metros para frente. E ele, não, motorista, eu preciso descer, motorista, não sei. E ele incomodou tanto o motorista, que o motorista abriu a porta. E quando o motorista abriu a porta, que ele desceu assim rápido, estava vindo o ciclista. E na hora o ciclista foi atropelado, gente. Caiu assim de joelho, assim. Depois acabou caindo o restante do corpo. Isso foi horrível, sabe? Fui atropelado assim só porque um homem estava incomodando que precisava abrir a porta do ônibus. Gente, um homem muito estranho assim, sabe? Do nada, queria sair. E aí ele desceu assim com tudo correndo e estava vindo o ciclista e o ciclista foi atropelado. E aí tinha uma mulher no estacionamento, no carro. Ela viu aquela cena, gente, deu um pânico nela, ela passou mal também. Aí parou tudo, né? Parou o trânsito, parou tudo. Aí o motorista, obviamente, foi lá ver se o ciclista tinha se machucado, tudo, né? Dar uma assistência. Aí chegamos atrasados no trabalho, sabe? Ainda bem que o nosso diretor é muito gente boa e ele é bem humano e entende nessas situações. Gente, era para nós termos chegado até alguns minutos antes de começar as aulas, sabe? E por esse transtorno, essa imprudência, chegamos um pouquinho mais atrasados. Aí trabalhei, né, todos os períodos, foi bem agitado, assim, porque em algumas turmas eu tive atividade avaliativa, enfim, né? E mas dei conta de muita coisa, corrigi muita coisa, lancei muitas notas e enfim, foi assim agitado, mas foi produtivo, sabe? E aí depois eu vim pra casa e eu já estava assim muito cansada, gente, dor no corpo assim, porque aí 3 períodos trabalhados, né? Até o diretor brincou comigo assim: se você quer morar aqui na escola, porque, gente, eu estou lá assim, direto, né? E, e aí eu cheguei em casa, comi alguma coisa, estava com fome. Comi alguma coisa, fui tomar um banho, aí tomei um banho e vim aqui dar uma assistência pra Sarinha e gravar também, contar um pouquinho como que foi meu dia aqui pra vocês. E Sarinha, eu sei que você tem muitas novidades, algumas coisas você me adiantou. Algumas coisas eu adianto. Bom, a primeira aula já foi educação física, então já foi muito corrido. A gente colocou a bolsa na carteira, depois a gente fez a chamada, obviamente, e se levantou novamente. Assim, gente, eu sou vice-líder, mas eu faço muito trabalho. Eu trabalho mais que o líder. Eu trabalho mais que o líder. Pronto, falei. Assim, Não estou puxando sardinha pra ela, não, isso, gente. não. É que quando assim, alguns dos professores pedem assim, pra ela ir lá buscar livro, ele nem sequer quer ajudar, sabe? Por exemplo, segunda-feira eu carreguei
29 livros sozinha, porque ele não foi lá. Bom, a gente tá fazendo assim, 2 dias eu com o caderno e 2 dias ele com o caderno. E a gente faz assim, né? Pra quem não sabe, a gente faz o caderno e no caderno tem a chamada, a gente pode, os professores, só os professores podem anotar ocorrências com alunos no caderno. E também nós temos atrás, assim, uma folha que a gente começa de baixo para cima sobre o que a gente teve de aula naquele dia. Então, eu fiz a minha parte segunda e terça, e quarta e quinta é ele. Hoje, no caso quinta-feira, ele não foi buscar o caderno. Hoje era o dia dele buscar o caderno, ele queria que eu buscasse, eu não busquei. E ele falou que hoje era o meu dia, eu falei que hoje não era o meu dia, porque eu fiz segunda e terça. Então hoje era o dia dele. Então ele foi lá buscar o caderno, que tinha que buscar antes de começar a aula. A gente sempre busca antes, só hoje que a gente Na minha esqueceu. escola é pastinha. Aí quando a gente chegou lá, não, quando a gente não, né? Ele pegou o caderno, voltou, fez a chamada, tudo certinho. Quando a gente voltou da educação física, gente, eu brinquei demais, entendeu? Eu brinquei demais. Tava eu e minhas amigas, a gente tava rindo muito, entendeu? Enfim, na educação física, é claro. Aí depois da segunda aula foi português, entendeu? Foi muito legal, a gente teve uma recuperação, mesmo quem tirou nota boa, eu tirei 9, inclusive, mas eu tive que fazer também, todo mundo teve que fazer. Era bem fácil, era interpretação textual, e atrás tinha uma cruzadinha que não valia ponto, era só pra nossa diversão mesmo. E aí, a terceira aula também foi em português, que foi o término das atividades, e depois o recreio, foi história. O nosso querido professor, entendeu? Ele é muito engraçado, gente. Ele é amado por todos. E assim, gente, a gente teve a aula sobre pré-história, a gente tava conversando. E a gente escreveu um pouco, bem pouco também, mas a gente escreveu um pouquinho. E depois a gente teve história novamente, né? Eram 2 aulas de história. A gente, né, acabou a aula e tudo mais, a gente pôde guardar material, podia conversar, então já fui conversar, né, gente? Porque eu não paro, né? Aí depois bateu o sinal, era hora de ir embora. E aí, quem que levou o caderno? Quem que vocês acham que levaram o caderno? Eu! Ele não levou? Não, eu que levei. E amanhã eu vou ter que buscar e levar de novo. Então, tá bem folgadinho esse livro. Assim, depois eu saí, né, obviamente. E aí eu tava indo pra casa. Tava com medo que chovesse, mas não choveu. Porque, gente, eu não gosto de ir pra escola quando tá chovendo. É muito ruim. Você que eu gosto de estudar quando está chovendo? Nossa, eu não Eu gosto. gosto de pegar um livro com aquele barulhinho da chuva. É muito bom. Aí eu cheguei em casa, comi, tomei banho e vim pro quarto esperar a Mamas. Então, minha gente, e assim é o nosso dia. O dia bem agitado, temos bastante ocupações. E além da sala de aula, eu adiantei muitas coisas, né? De planilha, de tabela, de conselho de classe, notas, enfim, né? E, gente, eu estava aqui analisando, eu preciso cuidar um pouquinho de mim também, sabe? Estava vendo aqui as minhas olheiras, gente. Minhas olheiras estão muito inchadas, e isso é do cansaço. É que eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. Quando eu era pequena, confundia. Eu falava orelha. Então, gente, eu tenho uns cremes ali, acho que eu vou passar para relaxar, para desinchar isso aqui, né? Acho que é uma bolsinha d'água. E mais adiante eu penso em fazer um tratamento, gente, para esvaziar que tem, né? E porque está bem acentuada hoje, ó. Isso é cansaço, sabe? Cansaço mesmo. Mas enfim, sabe?
agradeço a Deus, né, todos os dias pelo meu trabalho, enfim. Mas eu digo não só do trabalho, não só cansaço do trabalho, são anos na batalha, né, anos de trabalho, de luta, né, sempre lutei pelas minhas causas sozinha e, e assim, sempre, graças a Deus sempre tive minhas vitórias, mas sempre batalhando, sabe? E, e tudo para o bem dos meus filhos, sabe? Para o bem dos meus filhos, da minha família. Mas eu quero fazer esse tratamentozinho para melhorar aqui, né? Minha, meu rosto, né, em si, né? Gente, eu tenho uns cremes ali que relaxam um pouquinho. Eu vou passar antes de dormir pra ficar com a pele mais bonita, gente. Eu acho que eu mereço, né? Então, minha gente, esse é o nosso relato do nosso dia, né? O que passamos. Vai subir amanhã. Espero que vocês tenham gostado. E quero agradecer a todos os novos seguidores que estão aí interagindo, compartilhando conosco. E estou gostando desses canais. São de rotinas, uns de experiência. Eu vi um de pesca também, muito legal. E E eu também vou seguir vocês para ajudar. Podem ter certeza, minha gente. E deixo aí meu grande abraço. Uma ótima sexta-feira. Gente, sexta-feira. Glória a Deus, aleluia! Não se esqueça, minha Se gente. inscreve no canal, deixa o like, compartilha com o amigo, comenta. E nos segue lá nas nossas redes sociais, arroba Sara Feliciano Conquista, arroba profilura82 e arroba mãe filha 324 no português. Sabe, eu tenho ideia de vídeo também, se o pessoal quiser. Eu posso fazer, que eu tenho muita pelúcia, gente. Eu posso fazer um tour pelas minhas pelúcias um dia. Uau, pode mesmo. Eu tenho um monte. Quem sabe sábado. Eu tenho um monte, gente. Vocês têm noção? Eu tenho um monte. Eu tenho até cachorro, eu tenho. Capivara. Capivara. Tá, mas isso é para outra hora. Tchau. Tchau.